Vamos lá, pessoal, nas questões relacionadas às pesquisas que eu falei, vamos dar continuidade à perspectiva de caminhada, currículo, pesquisa, trilha. Até gosto de falar daquela música, O Homem na Estrada. O homem na estrada começa a sua vida, sua finalidade indefinida. Então a questão é essa: a mulher na estrada, falta isso. Mas aonde tem um homem, tem uma mulher, por trás de um grande homem, o homem na estrada. Ou seja, então, a questão da composição dessa música, um homem na estrada, tem a mulher na estrada, né? Que é ambivalente, ok? Estou falando que eu tive até a questão de conteúdo de ensino e as adequações às possibilidades cognitivista, sócio-histórica, ao nosso ver, não só no termo cognitivista, mas relacionado a essa graça, né, que eu falo, essa dimensão, as três dimensões, né, coloquei a graça aqui em questão de pensar, sentir e agir. A graça eu coloco aqui em campos convenientes de todos os líderes ligados à religião, e a palavra graça, né, engraçado, ou seja, feliz, felicidade, que nos coloca no ar, no nosso ter, no nosso ser, no momento seletivo de escolhas ligado à estrada, o homem na estrada, a mulher na estrada. Vamos colocar a mulher na estrada, parece que é um campo nítido de violências. Aí eu estava pensando, depois que eu fui ver, agora tem uns debates sobre violência doméstica, que relacionam um homem com uma mulher e o gênero, que vem a vir o que? As questões de pesquisas e resultados, né, investigações, e que vem a vir escrevivências relacionadas, ok? Então, quando falamos sobre a capacidade, a prática social, o conhecimento e as suas possibilidades, lembramos de que? Estradas, caminhos, trilhas. Qual é a diferença entre caminhada e trilha? A trilha você vai fazendo, ou seja, pode ter uma foice, um facão, ou uma faca, ou seja, um tipo de ferramenta que possa estar limpando o local, plano, né, uma planície. Alguns até falam que a planície, a aplanação, significa o quê? Um tipo de aplanação tem um local que você vai subir, ok? Lugares aplanados, então ali tem um lugar que você vai passando estreitamente, depois você vai abrindo um caminho até chegar a um local alvo, né? Em campos de fatores de pesquisas. Muitas vezes, quando você está subindo, você está descendo nessa profundidade que é a própria pesquisa, que é a estrada, que é o homem na estrada, a mulher na estrada, a criança, ou seja, são fatores. Então, o homem na estrada, começa a tua vida, ou recomeça a tua vida, indefinida. Aonde tem um substantivo, tem um pronome. Aonde tem um pronome definido, ou imperativo, que relaciona ideias que vão idealizar. O imperativo, idealizar ou indefinido. Então, quando vou concretizar, é imperativo. E quando eu vou ficar indefinido, ou seja, fica algo de várias ideias. Então, o Sócrates é um homem que muitas vezes ele tem escrito muitas coisas, mas era indefinido nas suas próprias ideias. Tinha alguém que escrever alguma coisa que ficava fundamentado nesses princípios. Vamos lá. Então, os princípios da seleção dos conteúdos remetem à necessidade de organização e sistematizá-la, fundamentando em alguns princípios metodológicos, vinculado à forma como serão tratados, okay? No currículo, bem como a lógica, ok? Uma lógica. Vamos lá, que serão apresentadas aos alunos. Somente ressalta-se o princípio do confronto e a contraposição de saberes. Aonde há um princípio, há um confronto, ok? Então vamos lá. E se há um princípio, já vai haver o quê? Contrapontos, ok? Então, aonde há contrapontos, há saberes.
E esses saberes há campos de quê? De sensações antagonistas e agonistas. Que o David Hume, ele fala aí, né, sobre o Tratado da Natureza Humana. Ok? São fatores importantes que nós temos que ver. Então, quando eu falo compartilha aí, estamos o quê? Construindo juntos no pensamento entre nós, como alunos ou professores, ou educadores, nos coloca fatores importantes. Ok? Então, o saber escolar e o saber construído, o saber, né, que relaciona fatores importantes no campo cinematográfico. Ok? Essa autocidade, né? Autociência, judiciência, relaciona vários porta-vozes relacionados aos campos diplomáticos. Já coloquei meu perfil ali, criador de conteúdo, a recreação e a realidade social e a sua própria totalidade. No momento que eu estou aqui, né, de camisa. Então, as referências vai colocar a base, como eu estou aqui, e as referências são conhecimentos científicos, não são prontos, editos e feitos e escritos, mas podem ser, mas esteja pronto, mas é algo que esteja em forma contínua, constante, que venha a relacionar observações, diagnósticos e esses panoramas importantes entre a exigência do meio para sobrevivermos, a exigência que tem as demandas sociais que relacionam, que colocam, ou seja, que são impostas pelo próprio corpo cultural, que você é informado, ou onde você está sendo contratado, ou onde você está inserido, na comunidade, o município, o estado. Já falei que o próprio Estados Unidos, alguns falam que o Brasil, né, o Pedro Álvares Cabral, ou seja, que descobriu o Brasil. Alguns falam, já tinha muita gente que descobriu. Quem descobriu o Brasil, ou seja, foi o brasileiro, mas o brasileiro também descobriu mais. Ele que descobriu os Estados Unidos, porque o brasileiro é místico, misturado. Estou falando que ele é uma utopia, um sonho, mas antes de descobrir o Brasil já tinha descobrido eles, que havia outros lugares. Então, o brasileiro, às vezes, já estava havendo essas descobertas. Né? Então, os Estados Unidos está dentro de nós. Ok? A união, a cooperação, a fundamentação, que é um campo de informação ligado a um dom, né? Não um Dom João, né? Dom Pedro, ou seja, vários homens que fizeram um repertório ali histórico ligado à colônia, mas há fatores que vêm a ser, eu sei, perpetuar algo eminente em nossas vidas, ok? Então, o que é um fator aqui ligado ao senso comum? É o confronto entre os saberes e os estados, países. Esses confrontos nos colocam ao meu ver, não é um senso comum, é um bom senso, como há um conflito, porque um ser humano tem que ter a sua visão de mundo, dialogando e ter as suas relações. Então, um homem na estrada surge, ou seja, não na parte cinzenta, ou seja, nos coloca meios científicos universais, porque um homem com uma mulher, aonde você for, em qualquer lugar da Terra, os campos interplanetários, vai ter uma estrada, nem que não tenha nome, mas você pode colocar até seu nome lá, mas vai passar alguém numa estrada ali. Se tem um caminho, alguém abriu um caminho ali, porque tem alguém que passou. E se alguém passou, o que é que outras pessoas passam? Ou você vai construir só uma casa para ti, uma rua para ti. Embora o egocentrismo nos traz uma tese harmônica que o ser humano, desde a pré-escola até, ou seja, a sua juventude ou mocidade. Okay? São patamares importantes do egoísmo. O egoísmo é um local de reflexão relacionado à consciência corporal. Eu quero dizer que, eu vou dizer que o Sócrates, ele que falou que estava envenenado, ou seja, sabia do veneno, ou alguém falou para ele, ou o movimento, ou foi a próprio corpo fala, ou a consciência corporal. O corpo fala, várias maneiras, ok? Coletivamente, com autores, outros colegas.